Então, mais uma quinta-feira, dia de Evangelho, Luz no Lar, Casa de Fabiano de Cristo. E para hoje, no Evangelho no Lar, temos do livro Evangelho, segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no item 18, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidas e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, meus irmãos, começamos na tarde de hoje agradecendo pela oportunidade do convívio nesta casa Fabiano de Cristo, onde nós estudamos a doutrina espírita que trata da questão da reencarnação, entre tantos outros temas. O quão é confortante, em meio a um cenário atual que estamos vivendo na Terra, nós ouvirmos que os laços de família não se destroem. Os laços de amor, eles permanecem após a morte, quando a morte é, na verdade, a entrada da verdadeira vida. Então, envoltos em sentimentos de gratidão por termos uma doutrina, por termos o entendimento que nossa vida segue e que a morte é apenas a troca de um estágio de vida para o outro, nos fortalece o espírito e nos faz pensar como ser eterno. Como é importante, então, meus irmãos, a partir dessa passagem, nós refletirmos à luz do Evangelho as nossas atitudes, os nossos comportamentos, como homens eternos que somos, almas eternas que somos. Tudo aquilo que fizemos para o nosso melhoramento, tudo aquilo que deixamos de fazer, está atribuído à nossa evolução. Estará, de certa forma, em nossa conta. Não no sentido da conta que somos cobrados, mas que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizemos com a nossa vida terrena e na nossa vida terrena. Então, é muito confortante, apesar desse momento dolorido que é nos separarmos dos nossos amores, é muito confortante sabermos que um dia todos nós estaremos unidos. Estaremos unidos pelo laço do amor, porque é o amor que nos une. E nós nos procuraremos infalivelmente pelos laços do amor. Então, em meio a esse cenário onde a morte ela vem sendo vista de forma tão doída, de forma tão sofrida, que realmente é, porque nós somos seres que nos atemos muito à matéria ainda, sofremos muito com a separação momentânea do corpo. Então, quando nós abrimos para uma dimensão espiritual, a questão da vida eterna, a questão da reencarnação, de viver sempre, nos coloca a responsabilidade, nos chama a responsabilidade. E apesar
da morte estar sendo nesse momento vista como um cenário trágico, como um cenário que é só de dor, muitas vezes, nós precisamos acerenar o nosso coração e fitar o horizonte, o infinito, a vida futura que está no porvir. Se não existe a morte, o que existe é um outro estágio da vida. E é o amor que nos une uns aos outros. Então, é nesse sentimento do Evangelho, de fazer o Evangelho no sentido de nós reflexionarmos a respeito das nossas atitudes frente ao homem eterno. O que faço eu para levar uma bagagem mais serena? O que faço eu para construir um mundo que eu possa, quando tiver que fazer a minha passagem, passar de uma forma serena? O que faço eu em relação àqueles meus amigos, meus irmãos, meus familiares que já partiram? Eu me apego à vida que eles tiveram aqui? Ou eu envio preces de continuem sua vida, sigam aí que eu sigo daqui? Então, meus irmãos, a doutrina espírita nos abre esse caminho para nos vermos como um homem eterno que caminha não para separação, mas que caminha para a comunhão do amor. É o amor que nos une, é o amor que nos unirá. Essa passagem, ela é muito bonita, porque ela nos traz no horizonte a esperança do reencontro daqueles nossos amores, do reencontro com aqueles nossos familiares e às vezes daqueles nossos desafetos que nós não tivemos condição de nos reconciliar. Sempre é tempo, porque de onde estiverem, os nossos amores sentem a nossa vibração, os nossos amores sentem toda a nossa energia. Por isso foi tão sábia a orientação do orai e vigiai, porque às vezes no intuito de nós estarmos tão apegados aos nossos sentimentos, emitimos sentimentos que não são tão construtivos de apego, mas que nós possamos envolver-nos de sentimentos de vida, de sentimentos de que a morte ela é apenas uma passagem para a eternidade, e que ao nós termos esse entendimento, nós possamos enviar para toda a humanidade aquele sentimento de vida, para aqueles todos que desencarnaram, para aqueles todos que estão na erraticidade, que possam sentir através da luz do Evangelho, através das nossas orações, os momentos de paz em seu coração, em sua alma, em seu espírito. Que Jesus, Mestre amado, nos envolva sempre. Gratidão por este momento, gratidão por mais esse encontro semanal, onde nós nos encontramos para esta análise do Evangelho Luz no Lar. Esses amigos espirituais que vêm nesse instante à nossa casa, aos nossos lares, e que levam essas vibrações a todos aqueles seres que não nos acompanham mais nesse momento da evolução, neste plano, mas que estão vivos no além. Então, que Jesus conforte o coração de cada um de nós, que nós somos muito gratos pela vida e pela doutrina que tivemos, que temos e que teremos sempre. Esse Evangelho, que se for vida, é o Evangelho que, se for vivido, é o Evangelho que nos prepara para sermos o ser eterno, aquele ser que se prepara todo dia para ir ao infinito na luz de Jesus. Que todos os nossos amores, encarnados ou desencarnados, sejam envoltos na luz do Mestre,